bem, gente? É um prazer estar aqui de novo no Lar de Maria. Estou acostumada, estou gostando. Viu? Então, todos bem? Uma noite agradável, né? Com essa espiritualidade maravilhosa que preparou esse ambiente para nos receber, né? E o cantor chamou Jesus o tempo todo e eu vim aqui falar sobre ele essa noite. Não é? Eu vim aqui trazer hoje para nós uma parábola de Jesus. Eu até perguntei ao Adair, vamos falar das parábolas, né? Então eu vim trazer aqui hoje para a nossa reflexão. E antes de eu começar, eu quero agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos mentores dessa casa, Maria, todas essas Marias maravilhosas, pela oportunidade de estar aqui. E eu então rogo a elas a bênção desse momento e que eu possa, com a ajuda delas, tocar o coração de todos nós, não é? Então, quando Jesus aqui esteve, ele tinha uma metodologia, a metodologia do amor, e ele tinha uma ferramenta que era falar sobre parábolas, através de parábolas. Estão me ouvindo bem? Estão? Estamos. Então, Jesus falava por parábolas. Vocês sabem o que metodologia? Essa metodologia de Jesus era uma dinâmica da cultura dele, dos judeus. Falar através de parábolas, sempre usando um elemento da natureza para tocar o coração das pessoas. Então, esse livro aqui, escrito por esse senhor chamado Humberto Holden, ele traz aqui uma explicação que eu quero passar rapidinho para vocês. Toda parábola consta de dois elementos, o símbolo material e o símbolo espiritual. Então, o símbolo material era falar da cultura, do que eles estavam acostumados, do que eles vivenciavam. Todas as parábolas de Jesus, ela tem um elemento material que era da cultura judia, judaica. E tem um elemento espiritual que é o mecanismo que Jesus utiliza, não como uma moral, não para tirar uma moral. Não existe uma intencionalidade de Jesus em repreender ou dar uma moralidade. Não. É despertar a nossa consciência, despertar a nossa espiritualidade, não é? Então, pensando nisso, eu quero falar sobre uma parábola de Jesus, que é a parábola da figueira que secou. Já ouviram falar dessa parábola? Que é chamada também a parábola da figueira estéril. Então eu vou trazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala a fé transporta montanhas. Então, o nosso objetivo hoje é falar de fé. Essa parábola, ela nos convoca à nossa fé, certo? Então, o que será que é fé? O que a gente pode dizer, não é? Vou fazer uma pergunta para vocês que a gente vai tentar responder. O que será a fé? O que é fé? Alguém gostaria de arriscar uma resposta? Falar do seu sentimento? Do que é a fé? O que é fé? Uma palavrinha pequenininha, né? F-E, fé. Ninguém vai arriscar? Crê em alguma coisa? Isso, muito bem. A crença em alguma coisa. Essa crença em alguma coisa, ela é palpável? Não. Nem sempre, né? A mais das vezes ela não é palpável, ela não é material. Por isso que a parábola de Jesus tem um elemento material e um elemento espiritual. Então vamos ver aqui a descrição aqui, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, e que o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse:
mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te dali e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, do que tudo que houver dito acontecerá. Verá que o efeito acontece. Essas palavras são registradas pelo apóstolo Jesus, Marcos, no capítulo 11, versículo de 12 a 14 e 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas apresentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que entretanto revelam quanto percustadas. Algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios para ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Então vou interromper a leitura aqui só para a gente lembrar da mensagem. Vamos fazer uma imagem mental. Combinado? Vamos imaginar Jesus andando. Ele saiu de Betânia, que era a casa de Marta e Maria e Lázaro, que eram muito amigos dele. E ele saiu de lá, pensa bem, Marta e Maria. Marta era super solícita. Vocês acham que Marta deixou Jesus sair com fome da casa dela? Hein, pela manhã? O mestre tão querido, não é? Será que ele ia deixar ela sair com fome? Mas aí ele estava dando fazendo uma simbologia, que a figueira, para a civilização judaica, ela tem uma conotação de espiritualidade, de abundância. Então, Jesus olhou assim, tinha uma figueira linda, que era muito comum figueiras lá. E ela estava cheia de folhas. Então, se ela estava cheia de folhas, estava bem viva, não é, gente? Estava muito bonita, muito cheia de folhas. Porém, Jesus, quando chegou, ele percebeu que não tinha fruto, porque ela era uma figueira estéril. Jesus, ele manipulava a matéria. Quando ele chegou perto daquela figueira, ele sabia que geneticamente ela era estéril. Certo? Jesus já sabia que ela não tinha fruto. E não era tempo de fruto, de figo também. Não era o tempo, naquele tempo que Jesus passou ali, não era, como disse, não era a fruta da época, né? Então Jesus, o que ele fez? Ele aproveitou aquela situação para passar um ensinamento. Então ele aproveitou para falar sobre a fé ali com a figueira. A figueira estava muito bonita, ela estava muito cheia de folhas. E qual que é o papel da figueira? Dar fruto, não é? Se ela é uma figueira, ela dá fruto. Se é uma laranjeira, vai dar laranja. Então, na natureza, o que a gente observa? A natureza, ela sempre produz o motivo pela qual ela existe. Toda a capacidade existencial de cada ser na natureza, de cada planta, ela produz o que ela, para a finalidade que ela foi criada, não é? Então, Jesus viu que tinha muitas folhas, ela era muito vistosa, mas não tinha fruto. Aí ele aproveita para poder falar sobre a fé. Quantas vezes, aqui o Evangelho segundo o Espírito de Jesus dizendo, quantas vezes vem uma pessoa falar aqui, dar um estudo para a gente, como eu aqui hoje, né? Pode falar muito bonito, mas vivencia tudo aquilo, né? Então, Jesus está falando aqui sobre a fé. A fé que nos inspira a ser produtivos, a frutecer. É a fé que nos faz frutecer. É a fé que nos inspira a fazer coisas boas, não é? Que coisas boas seriam, não é? Ser útil,
Frutecer a si mesmo, que é poder alimentar a nossa alma, o nosso espírito de bons pensamentos, de bons sentimentos. Isso é frutecer. Então, essa noite, né, Jesus nos convida a sermos uma figueira que frutesce, que dá fruto o tempo todo. Não apenas uma fruta temporona, que ela vai dar um tempo e outro tempo não. Então, ele está nos chamando aqui só para sermos produtivos, para quando dele nos oferece uma oportunidade, por exemplo, aqui no Lar de Maria, surge uma oportunidade de uma tarefa, de fazer alguma coisa, não é? Eu estou vendo a nossa amiga lá sentada, para receber o povo, o nosso cantor estava aqui cantando, não é? Então, o que significa isso? Aqui nesta casa há muito para se fazer, não é, daí? Então, o que significa? Que cada um de nós que vimos a essa casa, que somos abraçados por essa espiritualidade, devemos sempre aproveitar, estar atentos para as oportunidades que nos são oferecidas, né? Para a gente frutecer em amor, em ajuda ao próximo, em ser útil, né? Porque nós nascemos, qual é o Jesus falou que tinha, que os 10 mandamentos que Moisés recebeu, poderia simplificar em 2, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá pronto, é a lei. Então, isso é um incentivo para nós, não é? Que hoje conhecemos, buscamos procuramos conhecer Jesus melhor, a dar o melhor de nós, não é? É estar em fraternidade, é preocupar com as pessoas. Ah, cadê o fulano? Por que ele não veio hoje? Ou cadê Beltrana, que está sumida? O que aconteceu? Então, esta vivência, né, da fé nos faz procurar agir dessa maneira, né? E principalmente nos auto-evangelizar. Porque muitas vezes a gente tem um temperamento mais assim, não consegue aproximar muito das pessoas, ou então não tem muita liberdade para falar, para poder aproximar, não é? É uma pessoa mais sistemática, uma pessoa mais caladinha, mas dentro dessa casa tem muitas oportunidades e muito serviço para ser feito. Para aquele que é mais expansivo, feito aquela querida ali, como você que chegou perto de mim, mas também há oportunidades de trabalho aqui também para quem é mais caladinho, né? Todos podemos trabalhar, não é? Vamos continuar aqui com o Evangelho, olha. Por isso é que Jesus condena a esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não ter posto em ação os recursos que traziam consigo, são tratados como a figueira que secou, né? Por exemplo, na casa espírita, nós temos todos dentro de nós uma possibilidade de trabalho, porque Jesus está sempre comunicando conosco. Os benfeitores espirituais estão sempre nos motivando, estão sempre falando conosco, né? E essa possibilidade, se a gente se abrir para ela, né? Se eu quero frutecer, se eu abrir o meu coração, com certeza vai chegar um trabalho, vai chegar uma oportunidade de serviço junto com Jesus, né? Os médiuns somos todos nós, todos somos médiuns, porque todos temos, Deus colocou na nossa cabeça uma antena vibratória. Essa antena vibratória é uma glândula chamada pineal, hipófise, epífise. Esta glândula, ela está em cada cabecinha aqui, em todos nós. Até nos animais tem também essa glândula. Por exemplo, vocês sabem aqueles pombos correios que fazem, eles sempre sabem para onde eles vão? Eles têm a epífise deles mais evoluída que a maioria dos outros, das aves, né? Então nós todos temos a nossa glândula aqui, ela está aqui agora disponível. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele colocou um sensor de comunicação, né? Já pensou que Pai amoroso? Então, a oração, a prece,
É uma possibilidade, não é? Podemos entrar em contato com Deus através da oração. E Ele nos ouve? Com certeza. Existe uma explicação física para isso? Sim. A nossa voz se propaga, não é? Mas o nosso pensamento, ele se propaga até no vácuo. Né? Você fala, nossa, mas Deus está tão longe, tem uma infinidade, um universo é tão grande, Ele ainda vai escutar? Com certeza. Porque o nosso pensamento, ele transcende. Certo? E ele também se propaga no vácuo. Então, ele é todo ouvidos para nós. Então, nós podemos abrir o nosso coração para ele. E, por exemplo, supondo que eu ache que minha fé ainda está pouca, por exemplo, vamos trazer para nossos dias atuais. Quando a situação não está favorável para a minha fé em Deus, para eu depositar a fé em Deus, o que eu posso fazer? Eu posso pedir a Ele que me ajude. Então, essa parábola que secou aqui, esse figo, essa figueira, ela é também uma referência de que nós devemos continuar amando a Deus e estando confiantes na palavra dEle, que não estamos só, mesmo em situações desfavoráveis. Agora diz para mim, gente, nas situações desfavoráveis, é fácil ter fé? Não. É desafiador. Porque quando está tudo bem, claro, não, Deus gosta de mim, está tudo bem, a vida está boa, está fluindo, está tudo feliz, né? Deus está comigo, eu tenho certeza que Ele é meu Pai, porque tudo está bem, tudo está fluindo. Mas e na hora dos desafios? Porque este planeta ainda é um planeta de expiações. Nós estamos caminhando para um tempo de regeneração, não é? Então, nós, quando nascemos, nós vimos com um propósito. Existe um roteiro, uma trajetória para cada um de nós. Essa trajetória, ela foi traçada com o nosso aval. Nós pedimos, eu posso. Jesus, pode me dar essa oportunidade que eu quero? Eu vou. Pode deixar comigo, eu vou, eu quero. Então, cada um de nós temos um plano divino para realizar hoje na nossa vida. Esse plano divino tem a ver comigo, tem a ver com você. E cada um de nós nascemos, fizemos um plano, fizemos um acordo, fizemos um combinado. Pode deixar que eu vou lá. Eu vou lá e eu quero fazer isso, eu vou dar conta. Eu sou capaz, não é? Então, os amigos espirituais, o nosso anjo guardião está aí junto conosco, dando aquela força, né? Mas nós precisamos conectar. É preciso a vontade. É preciso a vontade. Porque existe uma lei divina chamada de quê? Livre-arbítrio. Esta lei divina nos diz que o primeiro passo, quem dá? Cada um de nós. Então, para ser ouvido, busque a Deus. Comunique com Ele, com os amigos espirituais. Olha aqui, ó, o negócio tá feio. Eu tô fraquejando, me ajuda. Socorro. Né? Então, temos que estar sempre comunicando para poder ter essa certeza. Tem um livro, eu trouxe uma leitura aqui para nós, lindo, nesse livro Boa Nova, que foi ditado pelo Espírito Humberto de Campos para Francisco Cândido Xavier. Chama Fidelidade a Deus. Olha, depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhadores ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus,
a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai que não desejam estabelecer com o ideal de união a confidência integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderíamos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiar-nos o título dos filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver, nos afastando, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutavam atento, bebendo-lhes os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos antes as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar o homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual é o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão, ao vacentro da lua, como o pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, o filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-lo, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-lhes lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairaram no ar, sem resposta aos discípulos, porque acima de tudo eles ouviram o que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito aos reflexos do ar, se projetaram no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas, por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigia nestes termos: mestre, tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no que Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Nesse ínterim, todos os companheiros do apostolado
manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam? Se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos ao filho que se conservasse em perpétuo repouso junto ao seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face do mundo? Inquiriu Tadeu. Em verdade, exclamou o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver no mesmo tempo com os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atento com amor aos seus trabalhos. Imaginemos que nesse campo estivesse cheio de inimigos por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, trastos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho do coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará na luta silenciosa com o meio, sofrer-se-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor na qual haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra, cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queima um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus ama e segue com atenção. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita, mas André inquiriu, mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar com os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, explicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço, tateando ou rastejando, buscando servir o Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficastes privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, podereis servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verdadeiro, é o verbo dessa fidelidade, que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calaram-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplandecia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traíra o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminado pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Entre todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase no só tempo: Senhor, seremos fiéis. Então nós pedimos a Jesus que possamos fazer o mesmo. Que Ele nos abençoe, que Ele envolva o nosso coração e a nossa mente, e que nós possamos repetir: Senhor, seremos fiéis. Não é?
Então, que nós sentamos nesse momento envolvidos pelo amor de Jesus, por essa espiritualidade sublime que nos cerca, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades com a certeza de não estarmos sós. E que Ele, o nosso Pai soberano, sempre estará a nos abraçar, a nos abrigar no seu amor divino e na sua infinita misericórdia. Um abraço a cada um de vocês, né? E que essa espiritualidade amiga esteja sempre conosco a nos envolver. Alguma pergunta?